Eu demorei bastante tempo para perceber que a divisão entre magia branca e magia negra não nasceu exatamente da magia em si. Ela nasceu da necessidade de classificar, organizar e controlar práticas espirituais. Antes de continuar, é importante deixar claro: esse texto é baseado nos meus estudos, nas minhas leituras, na minha prática e na minha vivência dentro do caminho mágico. Não é uma verdade universal, não é uma doutrina. Você não precisa concordar comigo. É uma perspectiva construída ao longo do tempo, e eu estou compartilhando essa perspectiva. Se você volta para a antiguidade, não existia essa divisão moral simplificada entre boa e má, como a gente costuma ouvir hoje. No mundo greco-romano, por exemplo, havia distinção entre goétia e teurgia. A teurgia era vista como uma prática elevada, filosófica, ligada à elevação da alma. A goétia era considerada mais prática, mais ligada a resultados imediatos, às vezes suspeita. Mas não era uma questão moral no sentido cristão da palavra. Era uma distinção de status, método e finalidade. Quando o cristianismo se torna estrutura dominante na Europa, principalmente a partir da consolidação do poder institucional da Igreja, a coisa muda de natureza. A partir daí, práticas espirituais passam a ser avaliadas dentro de um sistema teológico fechado. O que se encaixa na doutrina é permitido, o que escapa dela é condenado. A invocação de santos é milagre. A invocação de espíritos fora da estrutura oficial vira feitiçaria. A astrologia pode ser tolerada como natural, mas evocação de espíritos é demonização. Ou seja, a classificação da magia ganha um peso moral forte dentro de uma estrutura religiosa que precisava preservar a autoridade e uniformidade doutrinária. Isso não significa que foi tudo inventado do nada, mas significa que a divisão moral rígida foi reforçada e institucionalizada nesse contexto. Com o passar do tempo, essa estrutura moral ficou tão internalizada que sobreviveu mesmo fora da religião formal. Muita gente abandona o cristianismo, mas mantém o modelo mental, só troca os termos. Em vez de pecado, fala em karma. Em vez de julgamento divino, fala em lei do retorno. Em vez de Deus, fala em universo. A linguagem muda, mas a lógica continua parecida. Existe algo observando, regulando, punindo ou recompensando. O ponto central é que essa forma de pensar ainda coloca o praticante numa posição de alguém que precisa de autorização ou validação externa para agir. Se você olha para a natureza, ela não opera nessa lógica. A gravidade não pergunta se você é uma boa pessoa antes de funcionar. O fogo não avalia sua intenção antes de queimar. A eletricidade não decide moralmente quem merece choque. São forças que operam de acordo com propriedades, não com julgamento. Quando você entende isso, a discussão deixa de ser "isso é branco ou negro" e passa a ser "isso funciona? Eu sei conduzir isso? Eu sustento as consequências do que eu estou movimentando?" E aqui entra um ponto delicado. Muitas vezes, o medo de retorno pode funcionar como um mecanismo de contenção psicológica. Em alguns casos, ele é prudência saudável. Em outros, pode ser dúvida disfarçada de ética, uma dificuldade de assumir o próprio poder e a própria responsabilidade. Porque, no fim das contas, toda ação tem consequência. Isso não é místico, é estrutural. A questão não é punição cósmica, é causalidade. Se você movimenta uma força emocional, energética, simbólica ou prática, ela produz efeitos. E você precisa ter estrutura para lidar com esses efeitos. Outra coisa importante: sombra não é sinônimo de maldade. Raiva é energia, desejo é energia, ambição é energia. Quando reprimidos, esses impulsos vazam de forma distorcida. Quando reconhecidos e direcionados, se tornam combustível. O problema nunca foi a existência da sombra. O problema sempre foi a falta de consciência sobre como operar com ela. A ideia de que eficácia espiritual depende de pureza moral é relativamente recente dentro da história ampla das práticas mágicas. Durante séculos, magia foi ferramenta. Poder era algo a ser compreendido e utilizado. A moralidade vinha do operador e do contexto social, não da energia em si. Isso não significa defender irresponsabilidade, significa deslocar o foco. Em vez de perguntar se algo é permitido, talvez a pergunta mais honesta seja: eu entendo o que estou fazendo? Eu sei o que estou ativando? Eu tenho maturidade para lidar com o resultado?
No final, a discussão sobre magia branca ou negra muitas vezes esconde outra questão mais profunda: a dificuldade de assumir a própria autonomia. É mais confortável acreditar que existe o juiz invisível regulando tudo do que aceitar que a responsabilidade é pessoal. A natureza não é moral, ela é funcional. E talvez o verdadeiro amadurecimento espiritual não esteja em evitar certas forças, mas em aprender a conduzi-las com consciência.